Vamos lá, então. A questão 22 é o seguinte, ó. Ela pede para a gente calcular aqui a integral sobre a região R da função x cosseno de y em relação a A. Onde, nesse caso aqui, o R é a região triangular delimitada pelas retas y igual a x, y igual a 0 e x igual a π. Vamos entender algumas coisinhas aqui, pessoal. Quando você fala y igual a 0, vai ser, no caso, uma reta que passa pela origem. y igual a x é uma reta que passa pela origem. O y igual a 0 é o próprio eixo x. E o x igual a π é uma região, na verdade, é uma reta vertical, consequentemente paralela ao eixo y. Então, esse y igual a 0 aqui equivale a você trabalhar, a você dizer que é o eixo x. Então, como é que fica esse desenho aqui? Quer ver? Ele parece um desenho complicado, mas não é. Aqui tem o eixo y, aqui tem o eixo x. Então, essa reta y igual a x seria isso aqui. Depois, y igual a 0 é o próprio eixo x, no caso é o eixo x que está aqui. E x igual a π, pessoal, seria isso aqui, ó. O x igual a π seria uma reta vertical. Como ele fala que é uma região triangular, então vai ser essa região aqui, ó. Então vai ser sobre essa região aí que a gente vai calcular a nossa integral. Como é que fica a nossa integral, então? Ela vai desse ponto aqui, que é o 0, até esse ponto aqui, que é o π. Então, ela vai de 0 até π. A função de baixo é o eixo x. O eixo x tem que lembrar que ele é o próprio y igual a 0. E a função de cima é essa vermelha aqui. Essa função de cima aqui, gente, é a função y igual a x. Aí eu vou repetir a expressão de dentro. A expressão de dentro é um x cosseno de y. Nesse caso, como esse valor aqui é do x e isso aqui é do y, também é uma integral do tipo 1. Logo, vai ficar dy dx aqui. Tá? Por quê? Porque, no caso, o nosso x ele começou no 0 e terminou no π. O nosso x são dois números. O nosso y que está pegando aqui do 0 até o y igual a x. Então, também vai ser uma integral do tipo 1. Tranquilo isso aqui, pessoal? Todo mundo pode seguir? Beleza, vamos seguir então. Bom, só retornando aqui, sendo aquela integral do tipo 1, pessoal, vou integrar em relação a y primeiro. Se você olhar a conta, quem tem o y, só vou colocar aqui, quem tem o y aqui é o cosseno. Certo? Então, a primeira conta que eu tenho aqui é esse cosseno aqui. Integrando o cosseno de y vai dar, no caso, seno de y. Então, a primeira parte da conta é assim, ó. Uma integral de 0 até π, de quem? De x, seno de y. De quem? De 0 até x. Dx. Entenderam a primeira integral, que era em relação a y? A integral do cosseno de y é o seno de y. É direto. Uma vez que eu calculei a integral, eu vou substituir pelo x e pelo 0 que está aqui. Então, fica alguma coisa assim, integral de 0 até π, de x, seno x, menos x seno de 0, dx. Vamos lembrar, pessoal, o seguinte, que o seno de 0 é 0. Logo, toda essa continha aqui vai dar 0 mesmo.
Consequentemente, o que vai sobrar para a gente aqui? Vai sobrar essa integral aqui. Temos que calcular essa integral aqui agora. Eu pergunto a vocês, alguém lembra qual que é a estratégia para calcular essa integral aí? Alguém consegue lembrar? Tem uma estratégia para ela. Você vai usar o U no seno de x? Não. Porque se eu fizer isso aí, Isabela, você não consegue resolver. Por que não? Se eu pegar o seno de x e chamar de u, quando derivar aparece um cosseno e não cancela com esse x aqui. Se vocês lembrarem lá do cálculo 2, bem no final do ano, né, do período, eu passei para vocês integração por partes. E como é que eu sei que eu vou utilizar a integração por partes? A integração por partes, em geral, ela acontece quando esse expoente aqui for 1 e quando esse expoente aqui for 1 também. Então, se aqui tem expoente 1 e aqui também, é um caso clássico de integração por partes. Tá? Para quem esqueceu o que é aquela história que eu chamo esse x aqui de u, e eu chamo, no caso, o seno aqui de dv. Lembra integral de u dv? Então, olha só, aqui vai ficar alguma coisa assim. Fala que o u é igual o x, fala que o dv é igual o seno de x dx. Aí, se você rememorar o que foi visto no semestre passado, do lado aqui esquerdo eu vou derivar, eu vou ter du igual a dx, e do lado direito aqui eu vou integrar. A integral do seno é o menos cosseno. Aí, só para relembrar a fórmula, como é que ela é. Lembra que a fórmula ela é assim, a integral de u dv, ela é u vezes v menos integral de v du. Ou seja, o nosso u ele vale x. O nosso v ele vale menos cosseno de x. Menos integral do v, que é o menos cosseno de x, dx. Logo, essa continha vai dar o seguinte, ó. Esse x com esse menos aqui vai ficar menos x cosseno de x. Esse menos com esse menos aqui dá mais. Aí, pessoal, o que acontece aqui? Ó? Vai ficar menos x cosseno de x. A integral do cosseno ela é o seno positivo. E essa integral aqui nós vamos calcular de 0 até π. Então, fica menos π cosseno π mais seno π. Menos pelo teorema fundamental do cálculo, menos 0 cosseno de 0 mais seno de 0. O que acontece agora é o seguinte, ó, essa componente aqui, por estar multiplicada por 0, toda ela vai dar 0. E o seno de 0 é 0 também. Por sua vez, o seno de π ele também vale 0. E o cosseno de π ele vale menos 1. Aí esse menos 1 aqui com esse menos aqui vai ficar no caso positivo. Então fica π positivo. E aí, gente, como estamos? Conseguiram entender isso ou não? É. Segue o fluxo. Tá? Tobias, realmente. É complicado, né? Assim, às vezes a gente tem alguma dificuldade aqui inicial, mas depois a coisa vai se ajustando, né? Dá uma olhada, depois com calma. Se não entendeu, eu explico de novo também. Não tem problema nenhum, não. A próxima questão que eu passei foi a 23? Foi, né? Vamos lá, pessoal. Questão 23, então.
A questão 23 é o seguinte, tem uma integral dupla também. De quem? De x, y. E nesse caso aqui, a região é a região compreendida por y igual a raiz de x, y igual a 6 menos x, e y igual a zero. Vamos lá então, pessoal. Como é que a gente vai proceder aqui nesse caso? Primeiro passo, a gente vai ter que pegar e fazer o desenho. Sempre tem que fazer o desenho, porque o desenho te ajuda a entender. Sem o desenho, fica complicado você inferir algumas coisas. O desenho te ajuda nessa inferência aí. Então, teremos aqui, vamos fazer o plano cartesiano. E a primeira coisa que nós temos aqui, a primeira função, é uma função que envolve uma raiz quadrada. Parece uma conta difícil, uma função difícil, mas não é, pessoal. Uma função com raiz quadrada, basicamente uma função que tem essa estética aqui, ó. Lembra que o que eu cobrar de vocês vão ser funções que eu tenha trabalhado em sala de aula, né? Então, quer dizer, uma função dessa, eventualmente, você nunca viu, você não vai saber como é que é o gráfico dela. Só que aqui, vocês já estão vendo. Então, o que eu vou cobrar de vocês na prova vai ser, no caso, funções que foram trabalhadas em sala de aula. Você já tem uma experiência de como é que é o gráfico dela. Bom, a outra aqui, 6 menos x, é simples. Por que ela é simples? Você pode perceber que ela é uma reta, né? É uma reta que passa onde? Passa aqui no 6, no eixo y, e se você pegar aqui o 6 menos x igual a zero, olha só, se eu pegar 6 menos x igual a zero, vai dar x igual a 6 positivo. Quer dizer que ela passa aqui no 6 no x e também passa aqui no 6 no y. Seria essa reta aqui. E por fim, eu tenho o y igual a zero, que eu já mencionei para vocês. O y igual a zero, gente, é o eixo x. Então, y igual a zero é o eixo x. Consequentemente, a região delimitada por essas três funções aí, é essa região aqui, ó, que eu estou rachurando aqui. Legal aí, pessoal? Tranquilo? Entenderam essa primeira ideia? Então, a primeira observação, depois de você fazer o gráfico, é perceber o seguinte, ó, exatamente nesse ponto que eu estou com a caneta aqui em cima, antes dele, a função que fica acima é a função vermelha, que é a raiz. Depois dele, a função que fica acima é essa função azul, que é a reta, que é o y igual a 6 menos x. Isso aí implica em dizer que nós teremos, então, duas integrais para calcular essa integral aqui. A gente vai ter que subdividir essa integral em duas integrais. Uma vez que eu faça isso, eu consigo calcular essa integral sem problema nenhum. Então, qual vai ser a história aqui? Olha, vamos pegar essa raiz, igualar, no caso, a 6 menos x. A gente vai começar dessa maneira. Feito isso, eu vou elevar os dois lados aqui ao quadrado, para poder tirar a raiz. Lembra que o processo padrão de você eliminar uma raiz é elevar os dois lados ao quadrado. Raiz de x elevado ao quadrado é só x. 6 elevado ao quadrado é 36. Aí multiplica 2 vezes 6 dá 12, então fica 12x. Menos x ao quadrado dá mais x ao quadrado. Ó, peguei a raiz e elevei ao quadrado, sobrou só o x. 6 ao quadrado é 36. 2 vezes 6 dá 12. 12 vezes x, 12x. Menos x ao quadrado vai dar x ao quadrado positivo. Eu organizando isso aqui, olha só o que acontece. Eu acabo tendo um x ao quadrado, um 12x, um menos x, que dá para jogar esse x para o outro lado e troca o sinal, e um 36, e posso pegar e igualar isso aqui a zero. Juntando esse menos x com esse menos 12x aqui, eu vou ter a seguinte equação do segundo grau. X ao quadrado
13x e mais 36. Então, gente, o procedimento padrão, agora, para conseguir achar as raízes, é aquilo que você aprendeu lá na 8ª série, que é o quê? Usar Bhaskara. Dá menos 3 ao quadrado, aí fica 4 vezes 1 vezes 36. Menos 13 ao quadrado é 169. 4 vezes 36 dá 144. Então, fica 169 menos 144, que dá 25. Legal? Tranquilo? Aí vamos lá. Então, o x vai ser igual a 13, mais ou menos a raiz quadrada de 25 é 5, sobre 2. X', 13 mais 5 dá 18. 18 por 2 dá 9. E x, duas linhas, 13 menos 5 vai dar, no caso, quanto? 8. 8 dividido por 2 vai dar, no caso, 4. Aí percebam só, gente, qual o valor que vai servir? O 4 ou o 9? Como aqui é um 6, então esse valor que está aqui tem que ser quem? O 4. Certo? Aqui entenderam isso? Então, como é que vai ficar a nossa integral? Ela vai de 0 até 4. A função de baixo é a reta, que é o x igual a 0, que é o y igual a 0, até o y igual a raiz de x. E a outra função vai de 4 até 6, também de 0 até, no caso, essa reta aqui, que é o 6 menos x. Primeira integral de 0 até 4. Embaixo é o y igual a 0, que é o eixo x, até, no caso, essa parte abaulada aqui, que é a raiz de x. E aqui eu vou colocar, no caso, o xy. Mais, novamente aqui, de 4 até 6. De quem? Aqui embaixo é o 0 e essa reta azul aqui é o 6 menos x. Aqui fica um xy e aqui fica um dy dx. Tudo bem, pessoal, isso aqui? Conseguiram entender isso, todo mundo? Alguém quer perguntar algo? Eu vou fazer o seguinte, pessoal, olha só. Nós temos aí 2 minutos para terminar, eu não consigo finalizar essa conta em 2 minutos. Vou parar agora. Peraí, o Tobias perguntou. Ô, Tobias, olha só, esse 9 aí você acaba não utilizando para nada. Nesse caso, porque na verdade, se você analisasse, essa raiz aqui, só para você poder perceber isso, esse y igual a x ao quadrado equivale a y ao quadrado igual a x, elevando aqui os dois lados ao quadrado. O que eu quero dizer com isso é que que x igual a y ao quadrado é uma parábola onde o eixo aqui de simetria seria o eixo x. Então, se eu completasse esse outro ramo aqui da parábola, passaria aqui nesse ponto. Esse ponto aqui seria o 9, mas acaba não usando para nada não, nesse caso aqui, dessa conta. Porque se eu analisasse que esse outro ramo aqui por lá de baixo seria, no caso, o outro ramo aqui da nossa raiz, certo? Ele interceptar essa reta azul no 9. Mas como não existe esse ramo aqui, porque a raiz nossa pegou só a parte superior aqui, então a gente acaba não utilizando o 9 para nada. Então tá, pessoal, vou dar aquela paradinha básica, são 8h10, 8h15 a gente pega e retorna, tá? Então daqui a pouquinho, 8h15.